Arthur. Oi. Porra. Oi. Arthur. E aí, povo? Tudo bem? E aí, tô de boa. Peraí, eu vou desligar aqui, peraí. Eu vou aparecer com banana. Foda-se, peraí, deixa eu achar. Leona B. Oi, amiga. Oi, amiga. Meu professor. Cadê o Sandrinho? Meu Deus. Oi, Isabela. Olha aí, uma banana. Nossa senhora. Que é isso? O que tá sendo? Oi, Sandro, tudo bem? Ah, beleza, hein? Ficou bacana isso aí. Vamos lá, que o nosso tempo é curto. Ó, então, nós estamos fazendo essa revisão da primeira parte em cima da lista de exercícios que foi enviada para vocês, certo? Sem mais delongas, vamos continuar, senão não dá tempo da gente resolver toda a lista. Espera aí um pouquinho, por favor. Na verdade, eu tenho que abrir a lista. Espera aí só um pouquinho. Também acho que devia ser obrigado. Espera aí só um segundinho, por favor. É verdade, mas eu vou ficar usando uniforme dentro de casa, ficar sujando. True. Cadê a bodega do negócio? Muito bem. Vocês estão vendo a lista de exercícios aí na tela? Sim. Tá bom. Nós paramos em qual exercício, por favor? Acho que foi No 4. 3. A gente fez o 3, agora é o 4. Então vamos lá. Número 4. Leia o texto a seguir. Deixa eu tirar esse trem da nossa frente. Tá muito embaçado aí e eu não vou conseguir ler, não. E também não vai fazer a mínima falta. Para de ficar colocando esse trem aí, filho, porque senão tira a concentração. Beleza. Vamos lá, ó. O trabalho transposto na imagem teve como objetivo sensibilizar pessoas quanto à importância biológica das abelhas e a relação delas com o homem. Sobre isso, verifica-se que... Bom, olha só, eu me lembro que a gente estava nas aulas presenciais ainda, eu perguntei quem queria fazer prova do Enem. E a maioria falou que iria fazer. E eu acho uma decisão sábia. Não só o Enem. Vamos imaginar que você queira estudar, sei lá, não interessa a faculdade. Se você conseguir fazer a prova da faculdade antes do terceiro colegial, eu acho que isso aí é bem interessante. Assim, claro que tem a parte chata que você vai ter que pagar, talvez, não sei mais o que e tal. Mas é interessante assim para você já conhecer a dinâmica da prova, né? Porque de repente você fala assim, eu quero fazer o NB, por exemplo, desconsiderando-se o Enem. E aí você vai e tem como contato primeiro com o vestibular da faculdade X, aquele que já é para valer. E eu acho que isso não é uma boa estratégia, porque de repente você pode se perder no tempo, você pode se perder no modelo da prova e assim por diante. Então, tomara que a maioria das pessoas que levantaram a mão quando eu perguntei quem vai fazer Enem, a maioria levantou, eu quero acreditar que você continue com essa ideia de fazer a prova do Enem, certo? E tem alguns assuntos, pessoal, vamos lá. Ó, tem alguns assuntos que eu acredito que vão aparecer com muita frequência nas provas de vestibular e talvez Enem. Inquestionavelmente.
o assunto que mais vai aparecer em provas de biologia, eu quero acreditar que vocês vão concordar comigo, o assunto será vírus. Óbvio. É óbvio, certo? Características gerais de vírus, né? Vocês não estudaram no ensino médio vírus de uma forma aprofundada ainda, né? Mas, se você optar por fazer a prova assim para ter um bom desempenho, né? É óbvio que esse vai ser o objetivo, é claro. Eu sugiro que você antecipe uma matéria de segundo colegial, que são as características gerais de vírus. E outra coisa que vai cair muito em vestibular, sempre cai, mas esse ano vai cair mais, são insetos. Insetos, né? Já tem meses que a gente está ouvindo falar dessas nuvens de gafanhoto que estão próximos ali do Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, né? E desde a infância de vocês ouvem falar sobre desaparecimento de abelhas. Inclusive tem desenho animado que fala sobre isso, sobre desaparecimento das abelhas. As populações de abelhas estão sumindo do mapa, tá? Fique à vontade em abrir o microfone e me dizer, ou digitar se você achar melhor. Alguém saberia me dizer por que as abelhas estão desaparecendo? Quais são as causas disso? A gente? A gente o quê? O que nós estamos fazendo, que nós estamos contribuindo, Ana, com o desaparecimento dessas... As queimadas? Desmatamento. Pronto, vocês falaram as 3 coisas que eu particularmente acho que são as principais. Queimadas, desmatamento e inseticida. Coisas que nós fazemos em grande escala. Em grande escala, certo? Nunca houve tanto desmatamento no Brasil. No mundo eu não sei dizer. O pessoal da geografia vai ter mais competência do que eu, certo? Nunca houve tantas queimadas no Brasil. No mundo eu não sei dizer. O pessoal da geografia vai ter mais competência. E nunca houve tanta utilização de inseticidas. Esses são os principais fatores, certo? E aí, a questão aborda exatamente isso. As abelhas estão desaparecendo. Só um comentário à parte aqui, referente a mim mesmo, que eu já comentei com vocês anteriormente, e mesmo se eu não tivesse comentado, eu estou dando aula com vocês, e aí de repente vocês escutam os barulhos no fundo, né? Ué, professor, parece que é um ganso cantando, parece que é um pavão. Eu moro na roça. E na semana passada, apareceu um enxame enorme de abelhas aqui em casa. E eu tive que chamar os bombeiros. E o bombeiro chegou aqui, conversa vai, conversa vem, controlou a situação. E ele me falou assim, ó, Sandro, se essa ocorrência fosse há alguns anos atrás, nós iríamos exterminar essas abelhas. Aí o bombeiro me falou, se eu fizer isso hoje, eu vou ser preso. Eles estavam em 2. O meu colega aqui pode me prender, porque eu vou estar cometendo um crime ambiental. Exatamente por conta dessa temática que a gente está discutindo, tá? Em uma situação extrema, ok, de repente você vai ter que exterminar a população. Mas dependendo da situação, essa sua ação pode te incriminar, inquestionavelmente, porque hoje as abelhas estão desaparecendo, né? Bom demais morar na roça, a colega mandou aí. E eu acho bom mesmo. Então, é isso mesmo. É muito inseticida, é muita queimada, é muito desmatamento. Ok. Aí a questão traz para a gente a seguinte reflexão. Tudo bem, as abelhas estão desaparecendo. E o que tem? Qual que é o problema disso? Então, vamos lá no exercício. Sandro, você fez a 4? Espera aí só um pouquinho. Eu achei que eu tivesse na 4. Ele tá fazendo a 4 agora. Eu estou fazendo a 4 agora. Ah, tá. Beleza. Então, tem esse texto embaçado aqui que eu não estou conseguindo ler. Aí vem. O trabalho transposto na imagem teve como objetivo sensibilizar pessoas quanto à importância biológica das abelhas e a relação delas com o homem. Sobre isso, verifica-se... Letra A. Gente, vamos lá. A principal importância das abelhas é na cadeia de produção melífera. Eu não acredito que alguém tenha marcado a letra A.
Embora a produção de mel, evidentemente, mereça destaque. Algumas pessoas, de repente até na família de alguém aqui, ganham a vida produzindo mel. Mas, a partir daí, nós falamos que a principal importância das abelhas é a produção de mel, está errado. Além de mel, as abelhas produzem outras coisas, que são comercializadas, eu acho que na mesma proporção do que o mel, como própolis, geleia real, tá? A letra A não é. Letra B. A educação ambiental objetiva a formação de biólogos mais atuantes. Isso aí, pessoal, é a alternativa que eu chamo de alternativa para encher linguiça. Quando a gente pergunta qual que é a principal importância das abelhas, aí vem o cara e escreve isso aí na letra B, educação ambiental para a formação de biólogos mais atuantes. Falar sobre esse tema, ok, está relacionado à educação ambiental. Mas a educação ambiental não é, ou pelo menos não deveria ser, um assunto a ser tratado apenas nas faculdades de biologia, certo? A disciplina educação ambiental deveria existir em todos os segmentos. Letra C. O ferrão e as listras pretas caracterizam a estrutura corporal desses insetos. Nem todas as abelhas têm ferrão. Nem todas as abelhas têm listras pretas no corpo, certo? Aí chega na letra D, que eu acredito, se você tentou fazer, você descartou a letra D também. A migração intercontinental ocorre sazonalmente por estação climática. O termo sazonal tem a ver com estação, certo? Então, aí, presta atenção, a gente tem que ser muito fiel ao enunciado. Sobre isso o quê? Sobre a importância biológica das abelhas. Verifica-se que a migração intercontinental ocorre sazonalmente por conta da estação climática. Na verdade, provavelmente o texto que eu não li fala um pouco sobre migração. Mas a alternativa que a gente tem que marcar é a letra E. O uso agrícola indiscriminado de pesticidas agride polinizadores naturais. Essa informação que eu vou te passar, talvez alguém já tenha passado para vocês, de repente até eu mesmo, que eu não lembro. Cerca de 70% das coisas que a gente come depende de polinização. Inclusive carne. E aí é tranquilo. Abre o microfone e conta para mim. Por que quando a gente come carne, a gente precisa de polinização? Hein? Porque o gado se alimenta de plantas, não, sei lá, qualquer animal. Simples assim, né? O gado é herbívoro, se alimenta de pastagem. A pastagem tem que reproduzir. E para a reprodução da pastagem, há necessidade de polinização. Não sei se alguém aqui gosta de roça. Uma colega mandou que acha bom roça, então ela deve gostar. Quem gosta de roça já deve ter percebido o seguinte: em áreas de pastagem tem muita abelha. E o que ela está fazendo ali? Ela está fazendo a polinização. Ela está se alimentando e nisso ela faz a polinização. Então a produção de carne, olha que interessante, depende das abelhas. Tá bom? Então as abelhas são não os únicos, mas certamente os principais polinizadores. Isso a gente está pensando em um aspecto econômico. Mas, evidentemente, tem um aspecto ecológico na jogada. Tá? Imagina qualquer ecossistema, qualquer um, tá? Natural. Aqui no Cerrado, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, seja o que for. A quantidade de espécies vegetais que tem ali, uma quantidade absurda. E esses vegetais dependem de agentes polinizadores. Então, olha só, tanto em aspectos econômicos quanto em aspectos ecológicos, o desaparecimento das abelhas é um desastre. Tá bom? Tranquilo esse exercício? Podemos continuar? Se ninguém falou nada, é porque sim, podemos. Vamos lá. Quinta questão. Sobre o mesmo tema, né? Apicultores brasileiros encontram 500 milhão de abelhas mortas em 3 meses. Nos últimos 3 meses,
mais de 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas por apicultores apenas em 4 estados brasileiros, segundo o levantamento da Agência Pública e Repórter Brasil. Alguns ecossistemas são gravemente afetados por desequilíbrios, como relatado na reportagem. Nesse caso, uma consequência para as plantas polinizadas por abelhas é... Então, aí a gente vai ter que voltar no tema que eu falei há 3 minutinhos atrás e voltar no ensino fundamental. Planta reproduz? Reproduz. Reproduz tanto de forma sexuada como de forma assexuada. Tá? Brotamento. Eu acho que todo mundo entenderia se alguém te falasse assim: eu comprei uma planta e essa planta está brotando. Eu acho que todo mundo entenderia. Um outro indivíduo está nascendo a partir do indivíduo anterior, do indivíduo adulto. Então, esses 2 indivíduos serão geneticamente iguais. Mas as plantas também reproduzem de forma sexuada, tá? O material genético masculino na nossa espécie está no espermatozoide. O material genético feminino na nossa espécie está em uma célula chamada ovócito, que a gente mais chama de óvulo, mas tudo bem. Nas plantas, aonde que está o material genético masculino? No grão de pólen. Talvez essa informação seja nova para alguém. O material genético da planta masculina, ou material genético da flor masculina, está no grão de pólen. E quando alguém leva o grão de pólen para a parte feminina, esse alguém está fazendo a polinização, que pode ser o vento, pode ser um morcego, pode ser uma ave, pode ser uma abelha, certo? Então, o grande objetivo da reprodução sexuada, pessoal, é aumentar a variabilidade genética entre os organismos. Eu acredito que muitos de vocês têm irmãos ou irmãs. Alguém aqui tem irmão gêmeo? Ai, Cacau, e ai? Pessoal? Tá louca? Quem que será que é a Cacau? Cacau deve ser uma cadelinha que mordeu alguém, não sei. Ó, alguém aqui tem irmão ou irmã gêmeo ou gêmea? Não? Desconsiderando-se os gêmeos univitelinos, ninguém é geneticamente igual a ninguém. Então, eu sou da geração dos seus pais. Os meus pais, por consequência, são da geração dos seus avós. Os meus pais tiveram 8 filhos. E provavelmente algum avô aqui teve isso ou até mais. Naquela época era comum, ninhada de filho, né? Ninguém é igual a ninguém. Por que que nós somos geneticamente diferentes? Porque nós reproduzimos de forma sexuada. Aí morreu o exercício. Morreu o exercício. Dá uma olhada nas alternativas aí. Ó, nesse caso, uma consequência para as plantas polinizadas por abelhas é... Qual que é a resposta? Letra? C. Letra C. Perda da variabilidade genética, né? Professor, o senhor repete? Repito. A polinização é importante para que as plantas possam reproduzir de forma sexuada. Qual é o grande objetivo da reprodução sexuada? Gerar variabilidade genética. Se para de acontecer a polinização, para de acontecer a reprodução sexuada entre as plantas. E, por consequência, vai haver uma perda da variabilidade genética. Beleza. Letra C. Vamos que vamos. Número 6. Leia o texto abaixo. Deixa eu tirar esse trem da minha frente e puxar para cá. Ó, as espécies visgueiras são plantas que se enraizam na própria madeira das árvores e não na superfície da casca, como as orquídeas, bromeliáceas, musgos, líquens e etc. Ao brotar, suas raízes penetram para dentro do xilema da árvore, crescendo com ela e, a partir dela, nutrindo-se à custa do anfitrião. As frutas dessas plantas são bagas pequenas apreciadas pelos pássaros papamoscas. Muito bem.
as relações que as espécies visgueiras, e as orquídeas possuem com as plantas em cima, nas quais se desenvolvem, respectivamente. Dá uma olhada aí e conta para mim, o que você acha? Letra? B. B de bola. Ok. Perfeito. E aí, eu preciso de lembrar algumas coisas com vocês também. E eu me lembro também, quando eu expliquei essa matéria, a gente estava na aula presencial ainda. Em uma das duas turmas, o primeiro A ou o primeiro B, não me lembro exatamente qual turma, uma pessoa me perguntou o que é xilema. Xilema são vasos que tem dentro da planta que transportam o que a gente chama de seiva bruta. O que é seiva bruta? Água e sais minerais, que a planta retira do solo através das raízes. Todo mundo sabe que a principal parte da planta que faz fotossíntese é a copa, são as folhas. Então, a água e os sais minerais que estavam no solo têm que chegar até a copa. E quem faz essa condução são vasos que formam o que o enunciado chamou de xilema. Aí tem essa planta que chama visgueira, que se fixa na planta, enfia suas raízes no xilema e rouba essa seiva. E aí, então, a planta está sendo prejudicada, porque nutrientes inorgânicos estão sendo roubados. A planta hospedeira obrigatoriamente vai morrer? Não, mas ela pode morrer. Aí é o que, se não me engano, a Ana perguntou na primeira aula que eu tive com vocês hoje, naquela questão de esquistossomose. Professor, no parasitismo, o hospedeiro pode morrer? Pode. Não é interessante, claro, para o hospedeiro e não é interessante para o parasito. Nessa relação entre a visgueira e a planta hospedeira pode morrer. Não é interessante que isso aconteça. Então, perfeito. Essa primeira relação é de parasitismo. Agora, a orquídea usa a planta hospedeira como local de moradia, é inquilinismo. Perfeito, é a letra B. Mas aí alguém mais atento, está com o caderno aberto, fala assim, professor, mas na aula, você chamou essa relação da orquídea com a árvore de epifitismo. Pode ser mesmo. Quem lembra? Qual que é o benefício obtido na relação chamada epifitismo? Alguém lembra? Epifitismo é quando a planta ela se localiza acima da... Esqueci a palavra. Das folhas da árvore para pegar mais luz do sol. Perfeito. Perfeito, isso mesmo. Então, uma bromélia, por exemplo, uma orquídea, ela pode usar a árvore simplesmente como casa. Perfeito. Mas, como o colega diz, na maioria das vezes, ela se desenvolve lá nas tampas, lá em cima, para obter o máximo de luz. Aí a gente poderia chamar de epifitismo. Mas não invalida a questão, de forma alguma, tá? Essa questão ela foi muito bem elaborada, tá tudo certo com ela. Bom, vamos que vamos. Muito bem. Número 7. O gráfico abaixo representa o percentual de perda de colônias de abelhas a cada ano nos Estados Unidos. Antes de analisar o exercício, ao pé da letra, abelhas formam colônias? Não. Não. Por quê? Porque para ser colônia precisa estar ligado anatomicamente. Perfeito. Para ser colônia, tem que estar ligado anatomicamente. O melhor termo para as abelhas seria... Sociedade. Perfeito, Ana. Isso. Então, as abelhas são animais sociais, né? São animais sociais. Mas, como eu disse na questão anterior, não é por isso que a gente vai tentar invalidar a questão. Não é isso. E olha só, pessoal, vocês que vão fazer Enem, vocês vão perceber o seguinte, muitas vezes, para acertar uma questão de biologia, você não tem que saber biologia. A resposta está na própria questão. Se você analisar as entrelinhas da questão, você vai chegar à resposta.
Exatamente é o que está acontecendo nessa questão aí. Quer ver? Vamos analisar o gráfico. Eu não quero nem saber o que ele vai perguntar depois do gráfico. Presta atenção. Essa barra aqui, ó, é a perda aceitável no inverno. Essa barra aqui é o total de perda no inverno. Então, dá uma olhada. De 2006 até 2017, todo mundo concorda que a perda no inverno foi maior do que aceitável? Foi, não foi? Sim. Né? Aqui, ó, a perda que aconteceu foi muito maior do que aceitável em todos os anos. Mas dá uma olhada a partir de 2010. A perda total no ano aumentou em todos os anos a partir de 2010. Mas se você prestar atenção, a partir de 2010, olha só, a perda no inverno, em alguns meses, até diminuiu. Aí não precisa pensar muito. Se a perda no inverno até diminuiu, mas a perda total do ano aumentou, você há de concordar comigo que a perda foi maior nas outras estações. O gráfico está te contando isso, tá bom? Então dá uma analisada nas alternativas e conta para mim, qual que é a resposta? Letra D. D de dado? Em 2010, a perda de abelhas nas outras estações do ano foi maior do que no inverno, mostrando que esta deixou de ser a estação crítica. Vamos analisar? 2010. Olha só, 2010, presta atenção. Em 2010, eu tive 30 e poucos por cento, não estou conseguindo ver exatamente, de perda no inverno. E o total foi 35%. Olha a letra D. Quer ver? Letra D. Em 2010, a perda de abelhas nas outras estações do ano foi maior do que no inverno. Não, não, não. Olha só, se a perda total foi de 35% e no inverno foi de 30%, a perda foi maior no inverno. Mas teve perda também nas outras estações. Mas a estação que foi mais afetada, que as abelhas foram mais afetadas, foi no inverno. Não é a letra D de dado. A letra B. É a letra B de bola. É a letra B de bola. Embora a perda de colônia seja maior durante o inverno, dá uma olhada, em todos os anos, a perda vai ser maior no inverno. Em todos. A partir de 2010, essas perdas começaram a ser registradas em outras estações do ano. Tá certo? Então, até 2010, o que a gente está vendo? A perda total era aquela perda que acontecia no inverno. A partir de 2010, a gente começou a encontrar essa barra mais escura, indicando que, além da morte no inverno, estava acontecendo morte em outras estações também, tá? Deixa eu só ver um pouquinho aqui, que tem gente me chamando. Espera aí um pouquinho. Pronto, tá só falando que era a letra B. Perfeito, isso mesmo. Simbora. Sandra, eu tô confusa. A Pode 6 falar. é letra B também? Não entendi? A 6 é letra B também? 6. Vamos voltar na 6. 6. Isso. Isso. Ei, obrigada. De nada.
Quem perguntou se a 6 era a letra B? Eu. Você entende que é a letra B ou não? Tá tudo tranquilo? Sim, eu entendi. Tá bom. Beleza. Muito bem, muito bom. Paraná, número 8. A biotecnologia vegetal ainda está engatinhando, se considerarmos as promessas para o ano de 2000, já ficou para trás. Veja bem o que já é feito. Através de processos biotecnológicos, insere-se em determinadas plantas um micro-organismo benéfico, o rizóbio, que ajuda a nitrogenização das próprias plantas, ou seja, diminui a necessidade de adubos nitrogenados. Muito bem. Aí continua aqui. Vou tirar isso aqui da frente. Bom, o texto aponta uma das muitas possibilidades de emprego da biotecnologia. Em condições naturais, bactérias do gênero Rhizobium já vivem há milênios em estreita relação ecológica com plantas leguminosas. Essa relação é do tipo... Qual letra? Mutualismo. Letra C, mutualismo. Beleza, Felipe? Então, olha só. As bactérias do gênero Rhizobium são naturalmente encontradas em raízes de plantas da família das leguminosas. Professor, eu não lembro exemplo dessas plantas. Feijão, soja, ervilha e etc. Se é mutualismo, vamos lá na primeira coisa que eu conversei com vocês hoje. Se é mutualismo, é relação intra ou inter específica? Inter. Harmônica ou desarmônica? Harmônica. A mais harmônica de todas. Inclusive, há uma relação de dependência. A espécie A depende da B e a B depende da A. Então, vamos lá. A planta, a leguminosa, tem nas suas raízes essas bactérias do gênero Rhizobium. O que a planta ganha com isso? Ganha nitrogênio. Uma vez que essas bactérias do gênero Rhizobium, elas participam de um processo que a gente já estudou também, que é a fixação biológica do nitrogênio. Torna o nitrogênio assimilável pela planta, ou seja, em uma forma que ela possa usar, né? Alguém saberia me dizer quantos por cento o N2 corresponde na nossa atmosfera? 80%? Arredondando, né? Porque seria mais próximo de 78%, mas a gente pode fazer pelos 80% que o Felipe falou. Tá tudo certo. Então, nós, as plantas, todo mundo, estamos, os organismos que não são aquáticos, estamos mergulhados em um mar de nitrogênio. Agora, pegar o nitrogênio da atmosfera, pouquíssimos conseguem. Então, nós dependemos, nós, seres vivos, não só os seres humanos, nós dependemos de algumas bactérias que conseguem fazer isso. Conseguem pegar o N2 e converter em outras moléculas. Então, para a planta ter essa bactéria nas suas raízes, é interessante para que ela consiga nitrogênio. E o nitrogênio é importante para produzir proteínas, o nitrogênio é importante para produzir material genético, tá? Em contrapartida, o que a bactéria ganha? Ela ganha matéria orgânica e ganha oxigênio, certo? Através da fotossíntese realizada por essa planta. Beleza. Então é isso, tá? Essa relação é do tipo mutualismo. Perfeito. Certinho. Sandro, a planta ganha nitrogênio e a bactéria ganha oxigênio? E matéria orgânica. Tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Ok, número 9. Líquens são muitas vezes os colonizadores de nuas áreas rochosas. Uma das últimas coisas que eu expliquei para vocês, que é a sucessão ecológica, né? Por absorverem rapidamente substâncias dissolvidas na água, são também particularmente sensíveis às substâncias tóxicas presentes no ar, o que recomenda como importantes marcadores de poluição ambiental.
Líquens são um conjunto... Qual letra que você marcaria? Ninguém? Ó, deixa eu contar para vocês então. Eu acho que não vai dar tempo da gente resolver mais questões. Nós só tem mais uma, vai dar tempo sim. Tem um detalhe aí que falou no enunciado que eu gostaria de relembrar com vocês. Líquens podem ser considerados bioindicadores. Bioindicadores, o nome é autoexplicativo. O que é um bioindicador? É um ser vivo, bio, que indica a qualidade do ambiente. Tá? Então, se você estiver num determinado local e ver que tem muitos líquens nas árvores e tal, isso pode ser um bom sinal. Porque, como foi dito no enunciado, os líquens normalmente são sensíveis à poluição. Em ambientes muito poluídos, os líquens não conseguem sobreviver. Tá? E líquens são formados pela associação de algas e fungos. Algas e fungos ficam juntos o tempo todo, vivendo em simbiose. Tá? E é mais ou menos parecido ao que aconteceu entre a bactéria e a leguminosa. A alga dá para o fungo matéria orgânica e oxigênio, porque ela faz fotossíntese. O fungo dá para a alga água e minerais, para que ela possa fazer fotossíntese, certo? E aí, para terminar, porque o nosso tempo está acabando também, falta só uma questão. Que diz o seguinte: uma das medidas profiláticas contra a malária é a utilização de peixes larvófagos, ou seja, peixes que se alimentam de larvas, para combate às larvas dos anofelídeos que se desenvolvem... Sandro. Oi? Pode falar. Tá, a Júlia perguntou o que é simbiose. Simbiose é a associação permanente entre organismos de espécies diferentes. Não obrigatoriamente favorável, não obrigatoriamente benéfica. Algumas pessoas consideram como sinônimo de simbiose mutualismo. Isso não é verdade. Simbiose é qualquer associação permanente entre organismos de duas espécies, que pode ser bom para as duas espécies ou não. O exemplo que eu te falei, eu acho que no horário anterior, eu tenho uma lombriga no meu intestino. Essa é uma associação permanente? É. Então, nós estamos em simbiose? Estamos. Isso vai me fazer bem? Não. Não. Certo? Então, a simbiose pode estar relacionada a associações harmônicas ou desarmônicas. Tá bom? A resposta da número 9, deixa eu ver aqui qual que é. É a letra D de dado. Bom, e aí morreu o exercício 10. Ó, peixes que comem larvas. O que o peixe está fazendo com a larva? Predando, aí. Predatismo, tá? E essa é uma forma de combate, controle, que nós chamamos de controle biológico, né? Quando nós usamos um predador para uma determinada praga, tá? Isso pode ser bastante eficiente e interessante em termos ecológicos, né? Porque se eu minimizo o uso de substâncias químicas, isso obviamente é interessante. Agora tem que saber fazer, porque se você coloca um predador para controlar a praga, de repente, se esse predador reproduzir demais, ele pode se transformar na praga. Isso é um problema. Mas aí eu estou extrapolando a questão. Então, quando eu